Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo Uma nova vida inesperada. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Eu sei que coisas inesperadas acontecem na vida o tempo todo. Toda a vida de Raidon foi assim. Mas eu nunca pensei que a coisa mais inesperada que poderia acontecer comigo seria depois da minha morte. Ele olhou em volta, os olhos arregalados de surpresa. Ele nunca acreditou que houvesse vida após a morte, mas mesmo que acreditasse, não teria pensado que seu destino após a morte seria parecido com o que ele está agora. Mas ainda assim, ele não se importava muito porque o mais surpreendente não era onde ele estava, mas o que ele estava vendo agora. Agora, isso é inesperado. Planeta B7890, D4850. Raça, humano. Nome Raidon Demugen. Título, N.A. HP, N.A. MP, N.A. Força, N.A. Agilidade, N.A. Resistência, N.A. Sorte, N.A. Carisma, N.A. Espírito, N.A. Equipamento, S mágico, S.N.A. Encantamento corporal, S.N.A. Armazenamento dimensional, E.N.A. Tempo até despertar, 0h16min e 30 segundos. Raidon olhou atordoado para os textos holográficos flutuando na frente de seus olhos. Como eu acabei em tal evento? Asterisco, asterisco, asterisco. Era um daqueles dias ensolarados sem uma única nuvem no céu. Embora fosse de manhã cedo, havia muitos veículos na larga estrada de mão dupla. Normalmente, apesar da passagem constante de carros na estrada, a manhã tranquila não foi perturbada pelo som dos motores elétricos desses carros. No entanto, hoje houve uma exceção diferente. Ao contrário de outros veículos, havia um caminhão modelo muito antigo nesta estrada, que chamou a atenção com o motor roncando como uma fera e ultrapassando os limites de velocidade. O motorista do caminhão, que desrespeitava as regras de trânsito como se não se importasse com a própria vida ou a de qualquer outra pessoa, era um jovem de quase 20 anos. O cabelo preto como o breu do jovem era soprado pelo vento que entrava pela janela do caminhão, e o sol da manhã parecia nunca ser suficiente para bronzear sua pele de aparência doentia, branca como a neve. Embora seus olhos inchados e avermelhados mostrassem que não dormia há dias, o jovem não tirava os olhos dos carros que se aproximavam na estrada oposta. Logo depois, o jovem encontrou o que procurava, pois um sorriso apareceu em seu rosto, e ele disse emocionado: "Está aqui." Seu alvo, um veículo dourado veloz na pista oposta, brilhava tanto que até mesmo um cego poderia vê-lo. Ele pisou no acelerador e acelerou ainda mais como se estivesse testando o limite de velocidade do caminhão. Quando chegou a hora, ele gritou e dirigiu o caminhão para a pista lateral. "Vamos dar o fora dele, caminhão Kun." No momento seguinte, com um estrondo, o caminhão colidiu com o carro dourado. Antes de perder a consciência, Raidon se perguntou por que seu corpo estava voando pelo para-brisa apesar de usar o cinto de segurança, mas logo parou de se importar porque seu passado começou a passar diante de seus olhos como uma tira de filme. Raidon era um homem de 27 anos que cresceu em um orfanato e não tinha família. Porque havia tantas pessoas como ele onde ele cresceu, ele nunca tinha visto o amor que só uma família poderia oferecer. É por isso que desde criança ele busca atenção. Essa característica levou Raidon a perseguir seus sonhos de se tornar mundialmente famoso e rico. A primeira coisa que me veio à mente para tornar esse sonho realidade foram os jogos de realidade virtual, que chamaram a atenção do mundo inteiro e estão em constante evolução a cada dia. Ele passou muito tempo fazendo tudo o que podia para ter sucesso em todos os jogos que jogava, dominando todas as classes possíveis no mundo VR e aprendendo todas as técnicas, superando até mesmo as capacidades humanas. E no final, ele alcançou muito mais do que a fama que desejava, ascendendo à posição de um deus que apenas uma pessoa pode ocupar no mundo do jogo. Mas por mais difícil que seja subir, é fácil cair daí. Naturalmente, as ações de Raidon para atingir seu objetivo também lhe renderam a ira e o ódio de muitas pessoas, além do dinheiro e da atenção que ele buscava. Raidon inicialmente desconsiderou aqueles que desejavam sua morte, mas eventualmente ele se deparou com a pessoa que não podia ignorar. Essa pessoa realmente tinha poder suficiente para destruir Raidon, ao contrário do dinheiro e da influência de Raidon, que vinham apenas do mundo dos jogos em que ele jogava sozinho. Essa pessoa era apoiada por uma série de corporações e pessoas poderosas que conheceu na vida real. Raidon acabou sendo incapaz de lidar com esse gigante sozinho e gradualmente perdeu tudo o que possuía. Mesmo as pessoas em quem ele mais confiava o traíram uma a uma. Ele acabou sendo barrado de todos os jogos ao redor do mundo devido a rumores de que ele estava trapaceando. Enquanto todos pensavam que Raidon seria completamente destruído, tudo isso era apenas mais um jogo para ele. Raidon era um indivíduo competitivo que odiava perder e faria de tudo para ter sucesso. Por isso comprou um caminhão antiquado com todo o dinheiro que lhe restava e começou a fazer planos para o último jogo que iria disputar. Último e eterno. Pelo menos, foi o que ele pensou. "Ei, alguém chame uma ambulância agora mesmo. Cara, acho que a ambulância não pode ajudar depois desse acidente. Vamos dar uma olhada, talvez alguém ainda esteja vivo. Cuidado, este é um caminhão modelo antigo, e o vazamento de gasolina pode causar uma explosão. Não vejo um acidente de carro há muito tempo. Quem dirige um carro tão velho em primeiro lugar?
sem medidas automáticas de segurança. Enquanto a atenção de todos era atraída para o acidente de carro na frente deles, um corpo jazia imóvel no meio da estrada não muito longe. Essa pessoa ficou imóvel por um tempo de costas, depois virou de lado, como se procurasse uma posição mais confortável. Usou uma das mãos como travesseiro para a cabeça e começou a dormir profundamente. Mas ele deve ter ficado perturbado com os sons ao seu redor, porque não muito tempo depois, ele acordou com a testa franzida e murmurou com raiva: "Ei, o que há com todo esse barulho? Por favor, permita-me dormir um pouco mais." Ele estava prestes a adormecer novamente quando suas pálpebras fechadas se abriram de repente, revelando seus olhos castanhos escuros, que estavam cheios de confusão. "O que estou fazendo dormindo no meio da estrada?" Ele se levantou de onde estava deitado e olhou na direção das vozes. Quando viu o caos, começou a se lembrar dos acontecimentos recentes. "Puta merda, ainda estou vivo?" Fim do capítulo. Capítulo 2 Memórias. Puta merda, ainda estou vivo? Aquele que estava dormindo pacificamente no meio desta estrada como se não se importasse com o mundo era Haydon. Assim que Haydon percebeu o que estava acontecendo, ele verificou seu corpo para ter certeza de que cada parte estava onde deveria estar e, para sua surpresa, não havia a menor cicatriz em seu corpo. Isso é um milagre? Haydon teve um pensamento fugaz de que isso era obra de forças sobrenaturais, mas ele rapidamente o descartou balançando a cabeça. "Não, parece que tive sorte." Haydon atribuiu sua sobrevivência à sorte, e depois de se sentir aliviado e animado por ter sobrevivido ao acidente que inicialmente acreditava que o mataria, ele foi investigar a cena do crime. Seu desejo de saber o resultado de seu trabalho não podia ser sufocado pelo medo de ser descoberto e acusado de ser a causa de todos esses eventos. Haydon se aproximou da cena devagar e com calma, como se fosse um dos curiosos, e perguntou à primeira pessoa que viu por perto: "Olá, tio, o que aconteceu aqui?" Esta pessoa, que como muitas outras observava curiosamente o local do acidente, não respondeu como se não tivesse ouvido a pergunta de Haydon. Haydon chamou o velho mais algumas vezes, mas não obteve resposta. "Oh, pobre tio, acho que ele é surdo." Depois de pensar um pouco, Haydon decidiu perguntar a outra pessoa. Ele rapidamente encontrou outra e tentou falar novamente, mas como velho antes, embora desta vez fosse uma garota jovem e de aparência saudável, ela não reagiu de forma alguma a Haydon. Haydon, pensando que a situação era estranha, imediatamente testou em mais algumas pessoas e descobriu a chocante verdade. Ele olhou em volta perplexo e disse para si mesmo: "De jeito nenhum, então ninguém pode me ver ou ouvir." Esta foi a segunda ocorrência sobrenatural de Haydon, como se sobreviver ao acidente não fosse suficiente. Desta vez, ele percebeu que o que havia causado essa situação não tinha nada a ver com sorte. Haydon não precisou pensar muito para descobrir por que ninguém podia vê-lo. Só havia uma explicação que ele poderia dar: "Eu sou invisível." Já ouvi histórias antes sobre pessoas que tinham habilidades sobrenaturais raras, mas nenhuma delas parecia crível. No entanto, parece que alguns deles eram reais. Ele levantou ligeiramente a mão direita cerrada, inclinou a cabeça e disse com orgulho: "Eu sempre soube que era especial, um escolhido." Haydon estava se perguntando que outras habilidades sobrenaturais ele poderia ter e como usá-las quando foi abruptamente arrancado de seu mundo de fantasia por uma voz. "Ei, tem alguém aqui. Cara, eu não acho que esse cara está respirando. Isso é horrível." O peito do homem parece ter sido totalmente esmagado. Quando Haydon ouviu o que as pessoas que examinavam o local do acidente estavam falando, ele ficou surpreso. Ele rapidamente caminhou até o corpo mencionado e congelou por um tempo com o que viu. "De jeito nenhum." Haydon olhou para o corpo aparentemente morto com sentimentos estranhos e disse: "Justo quando eu pensei que tinha ganhado habilidades sobrenaturais e era o escolhido." Um estranho sorriso começou a aparecer em seu rosto enquanto Haydon falava, e ele continuou excitado: "Eu também consegui minha vingança." Olhando para o cadáver da pessoa que havia arruinado sua vida, Haydon começou a rir, mas sua risada logo foi interrompida por outra voz. "Ei, alguém vem aqui, há outro corpo aqui." "A cara, parece que esse cara também não está respirando. Nem o cinto de segurança poderia salvá-lo. Seus órgãos internos parecem ter saído de sua boca." Nojento. Haydon ficou surpreso com o que ouviu, e um mau pressentimento tomou conta dele. "Isso não pode ser, certo?" Ele caminhou com passos pesados e ficou chocado com o que viu. Merda. Haydon se sentiu estúpido pensando sobre o que tinha acontecido desde o acidente de carro. Ele gritou de vergonha ao olhar para seu próprio corpo sem vida. Que habilidades sobrenaturais! Eu sou apenas um maldito fantasma. Quando Haydon chegou a essa conclusão, de repente, o mundo ficou cinza em seus olhos e o tempo parou. Logo, o mundo já cinza começou a escurecer e ele perdeu a consciência quando tudo caiu na escuridão total. Tempo até acordar. 0h16min30 segundos. Haydon se virou para olhar em volta em um esforço para aprender mais sobre sua situação atual quando viu uma notificação que dizia que faltavam apenas 16 minutos para acordar. Ele estava em um pequeno quarto com apenas uma cama de solteiro, uma mesa de cabeceira na cabeceira da cama e um pequeno armário. Este quarto o lembrou daquele que ele havia alugado por alguns dólares depois de perder tudo em sua vida anterior. Era simples e comum. Ele olhou em volta por um momento antes de olhar para o espelho de corpo inteiro na parede do outro lado da sala. Ele se levantou da cama e começou a caminhar em direção ao espelho. Ele ficou na frente do espelho e murmurou confuso. Cabelo preto, olhos pretos, pele pálida de aparência doentia. Essa pessoa se parece exatamente comigo, exceto que pareço muito mais jovem do que antes. Na mão direita, ele também tinha um número 0 tatuado.
Raidon descansou a mão no queixo e ponderou. A primeira coisa que veio à mente foi que ele estava em um jogo de realidade virtual semelhante aos que havia jogado anteriormente, mas enquanto os jogos que ele havia jogado anteriormente eram próximos da realidade, o que ele sentia agora não era como um jogo, mas a realidade em si. Ele não queria considerar a possibilidade de ter reencarnado em um mundo diferente ou de ter voltado no tempo depois da vergonha de acreditar que tinha habilidades sobrenaturais quando, na verdade, era apenas um mero fantasma. Ele pensou que sua mente estava pregando peças nele e estava prestes a ter problemas para distinguir entre realidade virtual e realidade quando sentiu uma dor insuportável na cabeça. Raidon caiu de joelhos de dor, segurando a cabeça com as mãos. Quando a dor diminuiu, Raidon levantou a cabeça e se olhou no espelho novamente, com os olhos arregalados de surpresa. O que é isso? Eu realmente morri e transmigrei para outro mundo? Ele não tinha certeza se era transmigração ou outra coisa, mas de uma coisa ele tinha certeza: as memórias que vieram com a dor de cabeça repentina. Fim do capítulo. Capítulo 3 Inferno para o Céu. Ele respirou fundo e começou a procurar em sua memória recém-adquirida. Raidon, ou pelo menos o corpo com o mesmo nome que ele, parece ser o filho aleijado de 17 anos da nobre família Temujin. Por causa de uma doença congênita não identificada, ele estava mentalmente doente e incapaz de pensar. Como resultado, ele só conseguia mastigar, respirar e usar algumas outras funções motoras. No final, sua família há muito o expulsou da mansão e o jogou na favela para que ele não envergonhasse seu nome. Desde que este corpo tem vivido como uma concha vazia até agora, não há informações suficientes sobre este mundo em sua memória, mas Raidon expressou sua decepção, mas ele tinha um sorriso estranho no rosto. Como esse corpo era um completo idiota, ele não havia aprendido nada e as pessoas ao seu redor não se incomodaram em ensiná-lo. Ainda assim, Raidon conseguia se lembrar de algumas das conversas das pessoas ao seu redor na memória desse corpo. Usando algumas das informações que havia descoberto em sua memória, ele logo percebeu a emocionante verdade. Acho que estou realmente em um mundo de jogo. O sorriso em seu rosto se alargou. Com um pensamento, ele ligou para o painel de status novamente e verificou o tempo restante. Tempo até acordar. 0 horas 0 minuto e 36 segundos. Raidon começou a sentir uma pressão no peito com o passar dos segundos. Seu corpo começou a tremer levemente enquanto seu batimento cardíaco se tornava cada vez mais rápido. Raidon pensou por um momento. Quando foi a última vez que ele teve essas reações? Ele acabará de cometer suicídio, tirar a vida de outra pessoa e morrer. Mas apesar de tudo, ele não se sentia assim. Que sentimento era esse? Raidon entendia perfeitamente. Ele relembrou a vez em um dos jogos que havia jogado antes, quando teve que lutar contra inúmeros inimigos na frente de inúmeros espectadores. Era a mesma sensação que ele sentia naquele momento. Excitação. A emoção do desafio que se aproxima. Um sorriso que ele nem percebeu apareceu no rosto de Raidon. O sorriso que Raidon desconhecia, mas que lhe rendeu o apelido de ceifador sorridente de seus oponentes. Tempo até acordar. 0 horas 0 minuto e 3 segundos. Tempo até acordar. 0 horas 0 minuto e 2 segundos. Tempo até acordar. 0 horas 0 minuto e 1 segundo. Tempo até acordar. 0 hora. A visão de Raidon ficou completamente escura quando a contagem regressiva acabou. Ele não havia perdido a consciência, mas parecia que havia perdido a audição e a visão. Raidon sentiu como se não tivesse se movido de onde estava. Ele logo percebeu, porém, que havia sido teletransportado para outro local, completamente desprovido de luz e som. Olhou em volta, esperando encontrar algo e de fato encontrou algo. Um par de olhos, mais escuros que a escuridão e aparentemente gigantescos, observava das sombras. Quando os olhos de Raidon se encontraram com este ser, ele sentiu uma pressão incrível. Era como se toneladas de peso estivessem esmagando todo o seu corpo. A princípio, ele engasgou, como se tivesse esquecido como respirar. Ele não aguentou mais e caiu de joelhos, colocando as mãos no chão. Ele cerrou os dentes e tentou com todas as suas forças resistir à pressão. Mas quando todos os esforços estavam prestes a valer a pena, um tipo diferente de dor atingiu seu corpo com força. Ele começou a sentir como se seu corpo estivesse sendo perfurado por milhões de agulhas. Ele fechou os olhos com força, tentando diminuir a dor em seus olhos. Ele desistiu da respiração que finalmente conseguiu depois de muito esforço, porque cada uma agravava a sensação de ardor na garganta. Ele cerrou os dentes com tanta força que eles estavam quebrando. Cada gota de sangue que escorria dos cantos da boca para as mãos apunhalava seus sentidos como uma faca. Raidon queria gritar por causa da dor e pressão em seu corpo, mas não conseguia nem gemer. Se ele pudesse pensar logicamente agora, tudo o que provavelmente pensaria é que a dor que está sentindo agora é muito pior do que qualquer outra que já experimentou. No momento em que a pressão e a dor que sentia o levavam ao limite, uma voz ecoou em sua cabeça. Submeta-se a mim. A mente de Raidon reverberou tanto como resultado da única frase da criatura desconhecida que uma forte emoção começou a surgir dentro dele. Raidon resistiu à pressão e endireitou as costas gradualmente. Ele não dava a mínima para a dor agonizante que acompanhava cada movimento de seu corpo. Essa emoção era tudo com que ele se importava e dominava todo o resto. Raidon se levantou devagar e com dificuldade, sem saber quanto tempo demorou, mas logo estava de pé novamente. O sangue que escorria dos cantos de sua boca agora formava uma pequena poça no chão. Ele ignorou seu corpo trêmulo e levantou lentamente a cabeça, fazendo contato visual com aquele ser mais uma vez. A expressão de dor no rosto de Raidon não estava presente desta vez. Ele tinha um rosto calmo, mas também havia um olhar irritado em seus olhos.
Ele olhou para o ser com seu olhar de nojo, como se estivesse olhando para um inseto, e seu tom abafado ecoou neste espaço escuro que não tinha som. Pare de olhar com esses olhos imundos, sua criatura humilde. Essas palavras não foram o último esforço de um homem para manter seu orgulho. Em vez de espanto e medo podiam ser vistos naqueles olhos sem alma, que antes eram sem emoção. Infelizmente, Raidon deve ter ficado sem energia antes de perceber porque ele caiu no chão e ficou inconsciente. Asterisco, asterisco, asterisco. O som de pássaros alegres cantando deu as boas-vindas a Raidon quando ele abriu os olhos. O rosto de Raidon foi iluminado pela luz suave e quente do sol ao passar pelas inúmeras folhas das árvores que cobriam a floresta. Raidon relutantemente se levantou da grama macia em que estava deitado. O som dos pássaros cantando, o farfalhar das folhas causado por uma leve brisa e a luz vivificante do sol brilhando por entre as folhas e caindo no chão faziam tudo parecer perfeito. Raidon sentiu como se tivesse sido recentemente um residente do inferno e que todos os seus pecados tivessem sido perdoados, permitindo-lhe entrar no céu. Ele estava prestes a fazer uma pausa para aproveitar o momento quando sentiu uma presença atrás dele. Quando ele se virou, viu 4 pessoas olhando para ele com desdém. Fim do capítulo. Capítulo 4. Novo título. Ele viu 4 pessoas olhando para ele com desdém. Um deles, um homem magricela com um arco na mão e uma roupa toda verde, incluindo o chapéu, disse sarcasticamente. Isso é ótimo. A pessoa que veio para o nosso time de todas essas pessoas aparentemente é um perdedor total. Não seja tão arrogante, Falco. Em sua primeira luta, você não era muito diferente dele. Um homem alto com cabelos castanhos e um físico de fisiculturista disse com uma risada. Apesar do enorme escudo em suas costas parecer muito pesado, o homem o carregava como se fosse um fardo de algodão. Não cause nenhum mal-entendido, Gary. Pelo menos eu tinha um par de calças por baixo. Falco rosnou em um tom de raiva. Raidon ainda estava tentando se adaptar aos eventos até este ponto. Do seu ponto de vista, tudo aconteceu tão rápido que ele ainda estava perplexo. Ele tinha algum conhecimento de onde estava agora, mas não conseguia entender por que o grupo à sua frente o encarava de maneira tão estranha. Em pouco tempo, sua curiosidade foi satisfeita pela brisa suave que sentiu na pele. Ah, estou nua. Raidon percebeu o motivo da má atitude do grupo à sua frente quando notou que estava vestindo apenas uma cueca cinza que cobria sua área íntima. Mas agora ele tinha outra pergunta em mente. Para onde foram minhas roupas? Ao se examinar no espelho da sala em que estava antes do despertar, ele teve certeza de que estava usando roupas. Parece que está em sua primeira partida. Uma das 2 garotas do grupo, que estava observando Raidon em silêncio até este ponto, falou. A garota loira e de aparência doce sorriu e continuou seu discurso. Apenas itens relacionados ao sistema ou itens em seu armazenamento podem ser trazidos aqui. Enquanto ela falava, ela exibia a varinha mágica em sua mão. Então suas roupas não foram a lugar nenhum. Apenas seus pertences permanecem onde você estava antes de ser convocado. Raidon olhou para a menina rindo e acenou com a cabeça. Na verdade, ele não se importava em ficar nu. Era como começar um jogo com um personagem recém-criado para ele. Ok, não temos tempo para isso. Mesmo que fiquemos sentados aqui por horas conversando, isso não vai ajudá-lo. A outra equipe deve ter se mudado enquanto estávamos ocupados perdendo tempo aqui. A última pessoa a falar, uma garota, afirmou friamente. Seus olhos negros, que combinavam com seu cabelo preto azeviche em um rabo de cavalo, pareciam olhar de cima para aqueles ao seu redor. Apesar de seu comportamento frio, sua beleza e charme chamavam a atenção de todos para ela. Enquanto os homens do grupo ofegavam com sua beleza, a loira perguntou, apontando para Raidon. Então, o que vamos fazer com ele? Apenas deixe ele aqui. Ele obviamente será um estorvo se vier conosco. Ela disse, e sem esperar pelas respostas dos outros, ela se virou e foi embora. Os homens do grupo rapidamente seguiram as meninas sem hesitar. A única pessoa que restou foi o Nu Raidon, que foi deixado sozinho sem sequer ter o direito de se opor. Bem, eu estou acostumado a jogar sozinho de qualquer maneira. Ele suspirou enquanto olhava para trás do grupo que estava saindo. Ele não se preocupou muito com isso porque estava acostumado a ficar sozinho em sua vida anterior e optou por verificar o sistema para ver o que havia mudado após seu despertar. Planeta B7890, D4850. Raça, humano. Nome Raidon Demugen. Título, Mestre de Todos. Nível A1. Classificação F. Experiência 0, 1.000.000. HP 10. MP 10. Força E1. Agilidade 1. Resistência I1. Sorte 1. Carisma I1. Espírito 1. Equipamento S mágico S05. Encantamento S do corpo 05. Armazenamento dimensional 1x1. Tempo restante até o final da partida 02, 57, 15. Raidon olhou para suas estatísticas e as comparou com as informações em sua memória. Suas estatísticas parecem ser as estatísticas básicas que todos os detentores de itens humanos têm no nível 1, mas parece que havia algo diferente de outros detentores de itens. Experiência 0, 1 milhão. Isso não deveria mostrar quanta experiência você precisa para subir de nível? Isso é 1 milhão? Tenho a sensação de que isso não é absolutamente normal. Raidon disse, enquanto massageava suas têmporas. Ele procurou a informação em sua memória, mas não conseguiu encontrar a resposta. Pensando que tinha algo a ver com o título que havia adquirido, ele decidiu dar uma olhada. Título, Master of All.
Os pontos de experiência podem ser usados para aumentar os pontos de estatísticas de sua escolha. Estatísticas atualmente disponíveis. Custo de resistência: 1 ES. Até onde eu sei, outros detentores de itens recebem 2 pontos de estatísticas grátis em cada nível, mas parece que isso vai ser diferente para mim. Além disso, preciso saber o que as outras pessoas possuem para poder comparar meu título com o delas. É uma verdadeira dor, mas vou descobrir isso eventualmente. De acordo com seu novo conhecimento, todos recebem um título com habilidades variadas, dependendo de seu potencial e características. Como um indivíduo autoconfiante e egoísta, Raidon acreditava ter um grande potencial, mas obviamente não era tão ingênuo a ponto de acreditar que era o melhor. No entanto, ele também pensou que poderia melhorar com o tempo e trabalhar para atingir seu objetivo de se tornar o melhor. Enquanto Raidon verificava suas informações no painel do sistema, seu olhar foi atraído para o tempo restante até o final da partida atual, e um novo painel de informações apareceu à sua frente. Tempo restante até o final da partida: 2 horas 55 minutos e 27 segundos. Equipe B 7.890, D 4.850. Ice Maiden, LV.8. Forest Walker, LV.8. Strongman, LV.7. Caregiver, LV.5. Master of All, LV.1. Pontos atuais: 0. Equipe P 4856, T 8744. N.A. Pontos atuais: 2. Cara, isso parece muito com o jogo. O rosto de Raidon se abriu. Um sorriso alegre. Ele olhou para a tatuagem nas costas da mão. Sua mão, que anteriormente havia sido tatuada com 0, agora tinha 1 escrito nela. Também, sua cor mudou de preto para cinza. Essa tatuagem mostrava o nível atual da pessoa. Raidon não conseguia ver as tatuagens nas mãos de seu companheiro de equipe antes porque todos usavam luvas, mas agora ele pode vê-las através do sistema. Ele olhou para os 2 pontos que o outro time tinha e murmurou: acho que é hora de mudar. Fim do capítulo. Capítulo 5. Primeiro encontro. Raidon olhou em volta com cuidado, imaginando onde poderia encontrar uma multidão asterisco neste lugar tranquilo. No entanto, ele não precisou pensar muito porque podia ver um lobo verde saindo dos arbustos próximos e se aproximando lentamente. Parece que este lugar não é tão pacífico afinal. Raidon disse quando viu os dentes ameaçadoramente expostos do lobo e babando. Era evidente que Raidon era sua presa. No meio da testa do lobo havia um número 1 cinza escrito ali. Parece que todo mundo aqui tem uma tatuagem de seu nível atual em seu corpo. A empolgação de Raidon crescia a cada segundo que passava neste mundo semelhante a um jogo, mas completamente real. Raidon, que estava apenas de cueca, observou enquanto o lobo se aproximava cautelosamente e procurava algo para usar como arma. Não muito longe, Raidon notou um galho de árvore que parecia ser durável. Pretendia aproximar-se do pau com cuidado sem alertar o lobo quando, de repente, o lobo abriu a boca e saltou sobre ele. Raidon seguiu de perto os movimentos do lobo com seus reflexos rápidos, evitando por pouco os dentes afiados do lobo e rolando no chão para alcançar o bastão. O instinto inicial de Raidon depois de pegar o bastão foi endireitar a postura e levantar a guarda, mas o lobo foi mais rápido do que ele esperava e, antes que tivesse chance de reagir, o lobo fez um movimento para morder a garganta de Raidon. Com a ajuda da adrenalina em seu corpo, Raidon pensou rapidamente em seu próximo curso de ação. Ele fez o lobo morder o meio da vara não particularmente longa, mas também não particularmente curta, enquanto segurava suas 2 pontas, e então se permitiu cair de costas. Agora tudo depende de quanto tempo esse bastão dura. Colocando todas as suas fichas no taco, esperava Raidon. E como ele esperava, o bastão era resistente, ainda mais do que ele esperava, já que os dentes do lobo nem o arranharam. Raidon tinha uma vantagem significativa devido à durabilidade do bastão, mas a força do lobo era tão impressionante quanto sua agilidade. Os braços de Raidon se apertaram enquanto ele segurava o bastão, e conforme sua frequência cardíaca acelerava, mais sangue corria em suas veias, expondo cada veia de seus braços. Raidon teve uma percepção fugaz de que seu corpo atual era quase 2 vezes mais poderoso que o anterior. A boca do lobo estava a apenas alguns centímetros dele, e sua saliva pingava em seu rosto. Mas mais significativo do que a saliva do lobo foi a sensação de que a pressão estava deslocando seus ombros. Ele grunhiu com os dentes cerrados. Pelo menos seu hálito cheira a fruta em vez de carne podre. Depois de um tempo tentando e falhando, o lobo finalmente relaxou a mandíbula, largou a vara e fez um esforço para recuar. Raidon, no entanto, não deixaria isso acontecer. Ele empurrou o bastão firmemente na boca agora relaxada do lobo e segurou o animal com as pernas em um aperto de jockey para evitar que o animal escapasse. O lobo se assustou com essa ação repentina. Raidon conseguiu rapidamente balançar todo o seu corpo para o lado e derrubar o lobo no chão aproveitando a surpresa e imobilidade do lobo naquele exato momento. Felizmente não havia muita diferença de força entre eles, e Raidon rapidamente reverteu a situação quando o lobo perdeu terreno. Raidon estava agora no topo, pressionando a cabeça do lobo firmemente contra a grama macia com o bastão na mão enquanto segurava o corpo do lobo no chão com seu próprio peso corporal. Eu estarei no topo na segunda rodada, querida. Raidon finalmente abriu seu sorriso de marca registrada. Ele ignorou as vibrações indefesas do lobo no chão e continuou usando todas as suas forças para dominá-lo. Quando o lobo finalmente se acalmou, provavelmente foi porque estava cansado de lutar e precisava respirar.
Haydon aproveitou a chance para pular com a parte inferior do corpo enquanto ainda segurava o bastão na boca do lobo. Haydon usou toda a sua força para bater com o joelho no estômago do lobo com a força de seu peso corporal e o impulso do salto. O lobo ganiu em agonia ao levar um forte golpe no estômago. Era difícil dizer se a joelhada ou o pau que parecia que ia arrancar a boca do lobo doía mais. Haydon ignorou os gritos do lobo porque sabia que um deles teria que morrer e que não tinha tempo para sentir pena de uma fera. Haydon deu aquele doloroso golpe no joelho sempre que teve a chance, e o lobo finalmente parou de se mover e começou a sangrar pela boca. Haydon não tinha certeza sobre a inteligência do lobo, então ele estava prestes a acertá-lo mais algumas vezes para o caso de estar agindo quando foi interrompido por uma voz vibrante. Asterisco de asterisco. Foi uma decisão muito boa, ele obviamente veio das favelas. Falco, que já vinha acompanhando o grupo há algum tempo, aproximou-se da moça de olhar frio e falou em tom cavalheiresco. Sua atitude anterior em relação a Haydon havia desaparecido completamente. Quando ele não obteve uma reação da garota que estava andando na frente dele, ele continuou. É realmente surpreendente que alguém das favelas tenha o potencial de despertar. Parece que o título dado pelo sistema é mestre de todos. Que tipo de título chamativo é esse? E tenho certeza que tem uma característica inútil. Falco continuou falando enquanto observava a garota para ver como ela estava reagindo, mas estava claro que a garota não estava ouvindo. De qualquer forma, mesmo que ele morra, pelo menos ele não tem nenhum item para largar ou níveis para perder. Ele não tem nada a perder, exceto uma penalidade de tempo de espera extra para sua próxima partida. Falco continuou falando besteira sobre coisas que todos já sabiam, só para obter uma reação da beldade à sua frente. O rosto de Falco brevemente mostrou raiva quando ele percebeu que a garota não tinha interesse em falar com ele, mas ele rapidamente voltou ao seu comportamento cavalheiresco anterior e perguntou: "Se não me engano, você é Seraer Varden da família Varden, certo?" Com as palavras de Falco, Seraer parou e se virou para olhar para ele pela primeira vez. Falco aproveitou a oportunidade e curvou-se educadamente para se apresentar imediatamente. Mas desta vez, ele falou com um tom de arrogância. Asterisco mob. Qualquer entidade não jogador cuja função principal é ser morto por experiência, objetivos de missão ou pilhagem é referido por este termo geral. A palavra mob, usada em jogos MORP, não deve ser confundida com a definição da palavra na língua inglesa, que é um grande grupo indisciplinado de pessoas ou um grupo de criminosos organizados. Fim do capítulo. Capítulo 6 Lobo da Floresta. Ao ouvir as palavras de Falco, Seraer parou e se virou para olhá-lo pela primeira vez. Falco aproveitou a oportunidade e curvou-se educadamente para se apresentar imediatamente. Mas desta vez, ele falou com um tom de arrogância. "Eu sou Falco Sandefelar da família Sandefelar. É uma surpresa agradável encontrar um membro da nobre família Varden como o..." Falco estava falando presunçosamente quando Seraer o interrompeu. "Parece que vocês dois se conhecem", ela disse, olhando para Falco e Gellry. Falco ficou surpreso por não ter antecipado a resposta de Seraer, mas respondeu normalmente depois disso. "Sim, ele é meu primo. Ele tem sorte de estar no mesmo time que eu, mas mesmo que ele não seja tão forte quanto eu." Seraer interrompeu mais uma vez. "Algum de vocês tem habilidades investigativas?" Falco ficou furioso com a falta de interesse de Seraer por ele, mas respirou fundo e se acalmou. Ele respondeu com um sorriso atrevido, apontando para o chapéu verde em forma de triângulo em sua cabeça. "Este chapéu tem uma raridade verde e me permite detectar movimento dentro de 20 metros, sentindo vibrações no solo." Em vez de perder tempo balbuciando desta vez, Falco esperou para ver o rosto fascinado de Seraer, mas o que ele esperava não aconteceu. Seraer ainda parecia fria, mas desta vez ela também tinha uma expressão irritada no rosto. "Então é melhor você começar a usar sua habilidade. Enquanto nós ainda estamos vagando procurando por mobs, o outro time já tem 3 pontos." Todos fizeram caretas ao olhar para a interface do sistema depois de ouvir as palavras de Seraer. Era verdade. O time inimigo já tem 3 pontos, enquanto o deles ainda está em 0. Enquanto eles pensavam que o time inimigo não era tão simples e que esta partida poderia não ser tão fácil quanto eles esperavam, eles foram sacudidos por uma mensagem repentina do sistema. "Sua equipe ganhou 1 ponto. Como você não fez contribuições para a batalha, você não ganhará nenhuma experiência compartilhada." O grupo ficou em silêncio enquanto olhavam perplexos para a mensagem do sistema. Até Seraer, que sempre parecia fria e sem emoção, tinha uma expressão perplexa no rosto. "Lobo da Floresta LV.1, F-Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências." Haydon respirou fundo e se levantou do lobo morto. Todo esse esforço foi apenas para 10 pontos de experiência? Ele estava ofegante de exaustão e sentiu que a recompensa era menos do que merecia. Eu me pergunto o que há de especial neste graveto." Depois de dar uma olhada ao redor, ele foi até a árvore onde havia descoberto o graveto. Ele pegou um de seus galhos e, sem exercer muita força, ele facilmente quebrou. Ele murmurou enquanto examinava a árvore e o galho. "Parece que esta árvore e o galho são normais. Outras árvores ao redor também não parecem muito diferentes. Acho que algumas condições devem ser atendidas para que este galho seja formado, ou veio aqui de algum outro lugar inteiramente."
Ele então decidiu olhar ao redor mais tarde, caso houvesse algum outro graveto por perto, concentrando-se por enquanto no lobo que acabará de matar. Nada caiu quando eu matei o lobo. Suponho que eu mesmo devo extrair os materiais úteis do corpo do lobo, mas não tenho nem mesmo uma ferramenta para esfolá-lo. Raidon geralmente está ciente do fato de que precisa de componentes de mobs para criar qualquer coisa neste mundo. Ele procurou ao seu redor para ver se havia algo que pudesse usar como faca, mas logo percebeu que não seria tão simples. Ele também não sabia se havia outros predadores por perto que pudessem sentir o cheiro de sangue. Acho que devo carregá-lo comigo até encontrar algo para desmontá-lo. Enquanto pensava em como carregar o corpo, lembrou-se do armazenamento dimensional. Raidon estendeu a mão e, com o pensamento, o espaço à sua frente começou a se distorcer e uma fenda de 1 metro apareceu do nada. Uau, foi fácil! Raidon espiou pela abertura e notou um espaço estranhamente brilhante com paredes feitas de uma estranha pedra preta. Raidon virou a cabeça e olhou para o lobo, e novamente olhou para o espaço de 1 metro quadrado à sua frente e disse: acho que consigo encaixá-lo. Ele lutou por um tempo antes de finalmente colocar o lobo dentro, xingando com frequência porque o inventário com o qual ele estava familiarizado nos jogos era muito melhor do que isso. De qualquer forma, vamos continuar andando. Preste atenção, está vindo em sua direção. Gritou Seraer. Ela apontou a mão para o lobo correndo na frente dela e disse: queda de neve. A neve apareceu de repente na mão de Seraer e começou a se espalhar em direção ao lobo. Com um salto repentino, ele saltou para fora do caminho da neve que vinha em sua direção, como se o lobo tivesse olhos em suas costas. No entanto, ele não conseguiu escapar completamente e a neve cobria suas patas traseiras. Traço vertical. Aproveitando a desaceleração do lobo, Gellry correu em direção ao lobo com seu enorme escudo na mão. Batida de escudo. Asterisco bang asterisco. Com o som do impacto, o lobo foi arremessado para a frente e caiu de costas. Infelizmente, o lobo não recebeu um golpe fatal ao se levantar cambaleando, pois outro som foi ouvido. Tiro perfurante. Uma flecha voadora atingiu a cabeça do lobo com grande força. Depois de ser atingido na cabeça por uma flecha, o lobo finalmente desabou no chão coberto de sangue. Lobo da Floresta nível 1, F-Rank foi morto. Seu time ganhou 1 ponto. Você ganhou 5 de experiência. Falco se aproximou, colocou seu arco nas costas e cerrou os dentes enquanto falava. TCH, eu odeio mais os mobs do tipo agilidade. Fim do capítulo. Capítulo 7 Wingman? Estou curioso para saber como ele matou um mob com apenas estatísticas de nível 1 e nenhum item. Leia se aproximou do cadáver do lobo e perguntou. Ele obviamente teve sorte. A multidão provavelmente estava morrendo quando ele descobriu, e ele simplesmente foi e disparou o tiro final. Talvez ele já esteja morto neste momento. Falco disse com desprezo. Sim, tem que ser o caso. Leias disse com uma percepção repentina, balançando a cabeça. Ficou claro de quem os dois estavam falando, uma vez que levou até um grupo de 4 uma boa quantidade de tempo e esforço para matar o lobo. Não havia como eles acreditarem que Raidon matou algo semelhante com suas estatísticas de nível 1 e sem nenhum item. Acho que não temos tempo para sentar e comentar sobre os outros. A outra equipe ganhou mais 2 pontos. Gellry se aproximou do lobo com uma pequena faca que era muito pequena para seu corpo grande e rapidamente começou a esfolá-lo. Vou fazer isso rapidamente. Seraer caminhou até Falco e perguntou, colocando sua espada azul gelada no punho em sua cintura. Você encontrou a próxima turba? Ao ouvir Seraer, os olhos de Falco estremeceram. Sem dizer uma palavra, ele se abaixou, colocou uma das mãos no chão e fechou os olhos. Ele abriu os olhos novamente depois de alguns segundos e disse: nada. A decepção era evidente em sua voz. Seraer franziu a testa e olhou em volta. Isto é estranho. Talvez não haja muitos mobs nesta região. Afinal, cada partida acontece em diferentes dimensões com diversos graus de dificuldade. Não seria essa a dificuldade dessa região? Falco perguntou. Não, eu não penso assim. Se o que você disse for verdade, a outra equipe também deve ter tido dificuldade em encontrar mobs. Seraer disse. Talvez eles tenham alguém em sua equipe com melhores habilidades investigativas. Falco teve uma ideia, mas guardou para si mesmo por medo de se envergonhar se dissesse em voz alta. Falco realmente não precisava dizer isso. Seraer já havia considerado essa possibilidade, mas devia haver muitos mobs em zonas de jogo do tipo floresta. Claro que havia exceções, mas a situação em que eles estavam agora deixou Seraer desconfortável. Algo está errado. Ok, terminei. Gellry colocou a faca que estava segurando em seu armazenamento dimensional antes de apontar para os materiais no chão e falar. Se estiver tudo bem com você, eu vou levá-los e pagar sua parte em ouro. Ouvindo isso, a equipe assentiu. Como os materiais não eram raros e Gellry fez o desmantelamento, a equipe não se opôs e aceitou a oferta. Como a principal moeda dos detentores de itens era o ouro, tudo podia ser vendido e comprado por ouro. Perderemos se continuarmos com este ritmo, devemos acelerar. Seraer estava prestes a se virar e sair depois de dizer isso quando foi interrompida abruptamente por outra mensagem do sistema. Sua equipe ganhou 1 ponto. Como você não fez nenhuma contribuição para a batalha? Você está falando sério? Os olhos de Falco começaram a se contrair. As pessoas que vivem em favelas são tão ferozes hoje em dia? Leias disse, sua boca aberta em surpresa. O grupo ficou mais chocado do que antes porque eles já haviam se convencido de que o incidente anterior foi apenas sorte. Mas se o mesmo evento ocorresse 2 vezes, era muito difícil atribuí-lo à pura sorte. Devemos voltar e encontrá-lo? Talvez ele possa se juntar a nós. Leias perguntou olhando para Seraer.
Não é necessário. Ele apenas parece ter algum talento. Seu encontro com 2 mobs em um curto período de tempo também mostra que ele ainda tem sorte. Alguém que carece de conhecimento e itens é inútil para nós. Seraer afirmou friamente e virou-se e começou a andar. Não há necessidade de pensar muito sobre um novato. Ele pode fazer o que quiser, desde que não nos atrapalhe. Falco disse sarcasticamente seguindo Seraer. Leia suspirou e pensou. Por que os filhos de famílias grandes devem ser tão ignorantes? Ela então seguiu a dupla com Gary, que permaneceu perplexo e silencioso. Logo depois que o grupo deixou a área, uma figura humanoide bateu suas enormes asas marrons e pousou em uma árvore próxima, seus olhos de águia fixos no grupo que se afastava. Essa pessoa estava vestida inteiramente de preto, com apenas os olhos e a boca em forma de bico visíveis. Devemos ter esquecido esse lobo. De qualquer forma, um ponto não fará diferença, afinal não conseguirão terminar esta partida com vida. Ele disse em um guincho. O 5º membro da equipe ainda está desaparecido. Ele deve ter saído antes. Ele parece já ter ganho 2 pontos. Ele deve ser mais forte que o resto do time já que está caçando sozinho. O Ala estendeu a mão e disse. Convoque um mensageiro. Por um breve momento, uma luz se juntou em sua palma, formando um pássaro. Asterisco chirpa asterisco. O pássaro cantava alegremente, batendo suas lindas asinhas. Vai e informe os outros. A equipe de 4 pessoas está caminhando em direção à área aberta à frente. Eu cuido da 5ª pessoa. Asterisco chirpa asterisco. O pequeno pássaro bateu as asas e voou para o céu. O Ala logo abriu suas enormes asas e olhou para a floresta com seus olhos penetrantes. HMPH, não importa o quão forte você é. Você nem mesmo verá minha sombra antes de morrer. Ele bateu suas asas e voou para longe com uma velocidade incrível. Lobo da Floresta nível 1, F-Rank foi morto. Seu time ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 pontos de experiência. Raidon levantou-se lentamente do lobo e sentou-se ao lado dele para recuperar o fôlego. Essas coisas são realmente rápidas e ágeis. Ele teve que matar esse lobo com a mesma tática que havia usado para matar o anterior, pois sua velocidade era muito lenta. Independentemente da eficácia dessa tática, ela alcançava o tempo todo. Eu acredito que é hora de colocar meus pontos de experiência em uso. Espero que a resistência tenha o mesmo efeito que nos jogos. Fim do capítulo. Capítulo 8 Aumento de estatísticas. Abrindo o painel do título, Raidon gastou 1 ponto de experiência para aumentar sua resistência em 1. Raidon sentiu uma incrível energia reconfortante encher seu corpo enquanto sua resistência aumentava de 1 para 2. Toda a fadiga que havia se acumulado em seu corpo como resultado do estresse e das lutas até esse ponto desapareceu em um instante. Ele também podia sentir seu corpo endurecendo. Bom, parece que esta estatística também aumenta a durabilidade geral do meu corpo. Ele respirou fundo enquanto fechava os olhos e apreciou a sensação. Esse sentimento é extremamente inebriante. É diferente de tudo que já experimentei em um jogo. Ele abriu os olhos depois de algum tempo, olhou para o painel de estatísticas e disse. Como eu pensei, mais pontos de experiência são necessários para o próximo aumento. Quando Raidon viu os pontos de experiência necessários para aumentar a resistência em mais 1 ponto, ele pensou que era completamente natural. Afinal, se cada aumento de estatística exigisse 1 ponto de experiência, ele provavelmente declararia sua imortalidade em breve. Com 20 pontos de experiência no total, Raidon decidiu que não fazia sentido mantê-los e, em vez disso, usou todos para aumentar sua resistência. 2 pontos, 4 pontos, 7 pontos. Ele gastou um total de 14 pontos de experiência e ganhou 4 de resistência. Enquanto desfrutava do prazer de seu corpo ficar mais forte a cada momento que passava, ele decidiu verificar seu estado. Planeta B7890, D4850. Raça, humano. Nome Raidon Demugen. Título, Mestre de Todos. Nível A1. Classificação, F. Experiência 6, 1 milhão. HP, 50. MP, 10. Força, 1. Agilidade, 1. Resistência, 5. Sorte, 1. Carisma, 1. Espírito, 1. Equipamento, S mágico, S05. Encantamento, S do corpo, 05. Armazenamento dimensional, 1x1. Tenho as estatísticas de um detentor de item de nível 2. Não sei o que acontecerá no futuro, mas o fato de só poder aumentar minha resistência no momento me coloca em desvantagem. Raidon franziu a testa e ponderou por um momento, então suspirou e se levantou, olhando para o lobo que acabará de matar. Posso pensar nesse problema depois. Agora tenho outros problemas como o que fazer com esse corpo. O corpo do lobo que ele havia matado antes já havia preenchido seu armazenamento dimensional. Ele também não tinha as ferramentas necessárias para desmantelar os lobos, então teve que encontrar outra solução. Ele descobriu mais 2 varas com as mesmas qualidades depois de matar o primeiro lobo, mas as pontas não eram afiadas o suficiente para serem usadas como facas. Ele também pensou em rasgá-lo em pedaços com uma pedra afiada, mas nem sabia quais partes eram valiosas, então isso levaria muito tempo e danificaria os materiais que obteria. Ele até considerou carregá-lo nas costas, mas mesmo que tivesse resistência, sua força não era suficiente. Enquanto pensava com a mão no queixo, sua testa franzia a cada segundo que passava. Depois de muita deliberação, ele finalmente tomou uma decisão e suspirou ao dizer, acho que não tenho outra escolha. E então, ele agarrou o rabo do lobo e começou a arrastá-lo. NGHH, eu nunca deixo meu L-Lute para trás. A doença mental de um jogador solo se manifestou.
Haydon vinha arrastando o lobo pela floresta a passos de tartaruga e já fazia um bom tempo que não se deparava com outra turba. Depois de circular por um tempo, Haydon concluiu que esta espécie de lobo caçava sozinha ou que os lobos que ele encontrou haviam se separado de sua matilha. Na verdade, não tenho certeza se a evolução social dos lobos neste mundo e no meu seguiu os mesmos princípios. Conforme ele avançava, ele notou que seus arredores estavam ficando mais silenciosos. Ele continuou cautelosamente e logo chegou a uma pequena clareira sem árvores e um pequeno lago. Haydon levou um momento para examinar o lago e seus arredores. A área era tão pacífica e serena que era um lugar perfeito para um aposentado construir uma casa de madeira e viver o resto de sua vida em paz. Depois de olhar em volta por um tempo, ele viu trepadeiras altas crescendo não muito longe do lago. As videiras pareciam que alguém as havia pegado e jogado lá, mas suas raízes ainda estavam presas ao solo. Isso é exatamente o que eu preciso. Videiras de aparência suspeita que me permitirão amarrar meu saque e carregá-lo com mais facilidade. Haydon disse com uma risada. Ele se aproximou das vinhas, arrastando o corpo do lobo atrás de si. A tensão provocada pelo silêncio foi intensificada pelo ruído de fricção do lobo e pelos ruídos distantes dos pássaros. Haydon ficou a alguma distância das vinhas. Ele apertou mais a cauda do lobo e começou a girar. Depois de alguns giros, ele decidiu que tinha impulso suficiente com o lobo e soltou sua cauda. Quando Haydon soltou o lobo de seu domínio, ele pousou perfeitamente nas vinhas. Após algum tempo de observação e não vendo nada acontecer, disse Haydon. Nesses casos, em filmes e histórias, essa coisa deveria atacar qualquer um que chegasse muito perto dela. Haydon se aproximou da videira com um olhar desapontado em seu rosto. Uma pequena abertura apareceu no ar, e ele estendeu a mão e puxou um dos gravetos que havia descoberto anteriormente. Ele aprendeu a usar o armazenamento dimensional de forma mais eficaz durante seu tempo na selva. Ele se aproximou das videiras, mal separando a videira de sua raiz com a vara que segurava. Assim como o graveto parece bastante resistente. No momento em que pegava as cipós depois de enraizá-las, notou algumas bolhas começando a se formar na beira do lago. De repente, o corpo de Haydon começou a enviar sinais de alerta. Seus instintos e sentidos, que ele havia desenvolvido ao longo do tempo, o incitavam a sair de onde estava. Ele saltou o mais longe que pôde e naquele exato momento, algo hediondo saltou da água e foi direto para ele. Naquele breve momento, Haydon viu uma boca cheia de dentes afiados à sua frente, acertando seu peito por milímetros. Asterisco bang asterisco. A criatura não conseguiu parar e colidiu com uma árvore próxima, fazendo um barulho alto. Quando o pé de Haydon tocou o chão novamente, ele levantou a guarda e encarou a criatura para ver como ela era. Fim do capítulo. Capítulo 9. Ele também pegou a pedra. Não é um crocodilo? Ele murmurou enquanto examinava o que parecia um crocodilo, mas tinha algumas diferenças. Esta criatura era completamente azul como o lago em que vivia. Era muito maior do que um crocodilo típico, com a diferença mais notável sendo os espinhos de aparência perigosa em sua cauda. Haydon observou esta criatura e notou o número 1 escrito em sua pata traseira esquerda. Este é o nível 1 também? Parece mais forte que o lobo da floresta anterior. Haydon fez uma breve comparação de forças em sua cabeça, mas depois pensou que o crocodilo estava atacando da água e pode não ser tão forte e rápido em terra. Haydon esticou a videira em sua mão e sorriu ao ver o crocodilo começar a se recuperar lentamente do impacto. Vamos ver o quão difícil seria matar você. Ele olhou ao redor e viu uma árvore próxima, então rapidamente amarrou a ponta da videira em um laço. Ele jogou uma ponta da videira sobre o galho da árvore. Ele deixou o laço no chão e segurou a outra ponta na mão, esperando que o crocodilo se aproximasse dele. Espero que um ataque mal sucedido não tenha feito você desistir. Ele fez uma tentativa de provocar o crocodilo que estava olhando para ele. O crocodilo deve ter se sentido decepcionado com o ataque anterior, porque agora estava agindo com muita raiva. O crocodilo começou a atacar Haydon de 4, embora não tão rápido quanto em seu ataque inicial ou como os lobos da floresta. Parece que a especulação anterior de Haydon de que o crocodilo pode ser ainda mais fraco em terra do que o lobo era precisa. Ele segurava uma ponta da videira na mão e a outra ponta, que estava amarrada em um laço atrás dele, enquanto esperava pacientemente o crocodilo. O crocodilo rapidamente se aproximou de Haydon, abriu a boca o máximo que pôde e saltou. Haydon deslizou para o lado para evitar o ataque no momento perfeito e então puxou a videira com toda a força. Sim! Haydon gritou de alegria ao observar o laço emaranhado sem esforço sobre a cabeça do crocodilo. Quando Haydon puxou a outra ponta da videira amarrada em volta da cabeça do crocodilo, ela foi pendurada na árvore como um cordeiro esperando seu açougueiro. A criatura entrou em pânico e começou a se agitar descontroladamente quando seu mundo, que até então era horizontal, abruptamente virou de cabeça para baixo. Era improvável que o crocodilo fosse ferido ou morto por ser pendurado em uma árvore pelo pescoço. Haydon não conseguiu se aproximar porque a cauda do crocodilo girava como um chicote farpado. Ele não pretendia, porém, esperar que o crocodilo arrancasse a videira ou quebrasse o galho da árvore. Ele voltou ao local onde descobriu as videiras e pegou outra do chão, que já havia enraizado, e também fez um laço com a ponta. Eu não tenho muita experiência jogando laços, mas quão difícil pode ser? Ele começou a balançar o laço enquanto falava. Ele estava mirando na cauda do crocodilo. Ele desistiu da ideia de que não seria desafiador depois de algumas tentativas fracassadas, especialmente considerando que seu alvo pretendido era uma cauda indescritível em movimento rápido.
Felizmente, Raidon conseguiu pegar o rabo do crocodilo e rapidamente prender seu corpo na árvore antes que ele quebrasse o galho. Ele exalou um suspiro de alívio depois de amarrar o crocodilo com força e observar que ele não conseguia mais se mover. Tudo bem agora. Sinto muito, mas acho que não posso te matar sem dor. Depois de falar, Raidon alcançou seu armazenamento dimensional para recuperar um pedaço de pau. O abdômen do crocodilo também estava coberto de escamas, mas elas não estavam tão compactadas quanto nas costas. Raidon pegou uma pedra de tamanho médio nas proximidades e pressionou a ponta pontiaguda da vara contra o peito imóvel do crocodilo. Ele acertou a outra ponta da vara com a pedra, o que fez com que ela ficasse presa no peito do crocodilo. A criatura começou a lutar de dor, mas foi inútil porque estava fortemente amarrada à árvore. Quando Raidon puxou o bastão, o sangue jorrou de seu peito, um pouco espirrando em seu rosto. O sangue do crocodilo estava em seu rosto, que ele limpou antes de falar. De fato, o peito e a barriga dos crocodilos eram um de seus pontos fracos. Mas eu acho, perdi o coração. Infelizmente não sei nada sobre a anatomia do crocodilo, muito menos sobre os crocodilos deste mundo. Ele disse enquanto observava o crocodilo. Ele usou o bastão para perfurar o peito do crocodilo mais uma vez, momento em que o puxou para fora e permitiu que o sangue fluísse. Infelizmente ele percebeu que havia perdido o coração mais uma vez. Então ele decidiu que em vez de usar mais energia e danificar o material que conseguiria, deveria parar e deixá-lo sangrar. Enquanto esperava que o crocodilo sangrasse até a morte, ele decidiu pegar a última videira que lhe restava. Além disso, outros predadores podem seguir o cheiro de sangue, então ele pelo menos não queria ser o primeiro a ser atacado se algo acontecesse. A ausência de outras criaturas nas proximidades sugeria que esse território pertencia ao crocodilo. Ainda assim, havia também a possibilidade de outros predadores sentirem o cheiro do sangue e decidirem vir verificar. Depois de colher a última videira, olhou para o pequeno lago ao seu lado e pensou: acho que era o único crocodilo que vivia aqui. Ainda assim, é bom ser cauteloso. Como o corpo do lobo ainda estava por perto, Raidon amarrou uma videira a ele e o jogou no lago. Então ele começou a observar pacientemente, como um pescador esperando um peixe ser fisgado em sua linha. Raidon percebeu que não havia outros predadores no lago depois de algum tempo e puxou o corpo do lobo para trás. Ele colocou o corpo do lobo de lado e caminhou até o lago, e se viu pela primeira vez desde o seu despertar na clareza espelhada da água. Fim do capítulo. Capítulo 10 Novo território. Embora ele permanecesse emaciado, sua pele pálida de aparência doentia agora tinha uma cor de aparência saudável. Quando ele começou a limpar o sangue de seu corpo, ele avistou uma vara na beira do lago. Ele se levantou, foi até a bengala, apanhou-a e examinou-a de perto. Quando o encontrei pela primeira vez, pensei que este bastão pertencia a algo extremamente raro como a árvore do mundo, mas acho que nunca tive a sorte de encontrar algo tão raro 4 vezes em um curto período de tempo. Ele ficou desapontado quando percebeu que o pedaço de pau que encontrou era o mesmo que havia descoberto antes. Parece que o que ele descobriu não era tão raro quanto ele acreditava. De qualquer forma, ele estava determinado a pegar este bastão, assim como seu saque. Quando ele se virou para olhar o crocodilo que ainda estava pendurado na árvore próxima e percebeu que estava completamente imóvel, ele presumiu que logo morreria. Felizmente, ele não precisou esperar muito para ouvir o som do sistema. Asterisco DIN asterisco. LV.1 Blue Lake Crocodile, F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 pontos de experiência. Quando ele recebeu a notificação do sistema dizendo que o crocodilo estava morto, ele desamarrou ele, recolheu as videiras e trouxe-o para a beira do lago para limpar o sangue de seu corpo. A ausência de predadores, apesar da abundância de sangue, indicava que os predadores locais não eram particularmente agressivos ou que cada um tinha seu próprio território e lá permanecia. No entanto, por precaução, ele cobriu os buracos abertos nas tocas das criaturas com terra e grama para mascarar o cheiro de sangue. Depois de preparar os corpos, ele amarrou o lobo firmemente em cima do crocodilo. Ele ligou para a tela de status assim que terminou seu trabalho para ver quanto tempo havia se passado. Parece que apenas 43 minutos se passaram. Ele ficou aliviado ao perceber que ainda tinha muito tempo e começou a se mover pela floresta enquanto arrastava uma ponta da videira presa ao seu saque. Apesar do peso do crocodilo ter sido adicionado à sua carga, ele a arrastava como um trenó graças ao estômago plano do crocodilo. Raidon notou que as árvores ao seu redor estavam ficando escassas enquanto ele vagava procurando por outras multidões. Era um sinal de que havia chegado ao fim da floresta, e logo chegou a um local onde todas as árvores haviam desaparecido, deixando apenas formações rochosas isoladas na terra seca que se estendia à sua frente. Quando ele olhou para a frente de onde estava, mesmo que estivesse embaçado, ele pôde ver onde a floresta começava novamente, fazendo com que essa área parecesse não ser tão grande. Um deserto cercado por floresta, hein? Ele olhou para frente, levantando uma sobrancelha. Na área desértica, ele podia distinguir algumas multidões de lagartos errantes, mas na maior parte, as rochas bloqueavam sua visão. Ver um tipo diferente de multidão o deixou excitado. Eu tenho que verificar que tipo de monstros eles são. Raidon sorriu infantilmente enquanto segurava a videira com força em sua mão e continuou andando, arrastando seu saque atrás dele. Era bom que não houvesse árvores no caminho de sua visão, mas se um predador estivesse por perto, Raidon seria um alvo claro com os 2 animais que puxava atrás de si. Independentemente de quão perigosa fosse a área, ele estava ansioso para explorá-la para aprender e descobrir algo novo, e não tinha intenção de abandonar seu saque no processo.
A cada passo que dava, a terra seca em que pisava desmoronava. Em comparação com a selva, carregar seu saque atrás dele neste terreno plano tornou-se mais simples, e seu aumento de resistência o ajudou mais do que ele esperava. Enquanto continuava a andar, Haydon começou a se sentir inquieto. Além dos ruídos que ele fazia, havia apenas silêncio. Estava completamente silencioso, nem mesmo o vento podia ser ouvido. Era semelhante à situação no lago há um tempo atrás. Eu entrei no território de outro predador? As percepções de Haydon continuaram alertando enquanto ele caminhava. Ele tinha a sensação de que algo o estava observando, embora não pudesse ver nenhum ser vivo por perto. Ele rapidamente concluiu que a única fonte possível de perigo poderia ser o subsolo. Não havia como ele não ver um inimigo se aproximando do chão ou do céu em seu campo de visão se o inimigo não fosse invisível. Haydon começou a prestar muita atenção no chão abaixo dele. Com o saque que ele puxou atrás de si e seus próprios passos, ele desenvolveu um ritmo enquanto se movia, mas por uma fração de segundo, ele sentiu que algo mais fazia parte desse ritmo. No momento em que ele percebeu que essa coisa nova estava atrapalhando seu ritmo, o chão abaixo dele se abriu e algo escuro saltou e atacou Haydon furtivamente. Ele rapidamente soltou a ponta da videira em sua mão, curvou a parte superior do corpo para trás e deu um salto para trás para evitar por pouco esse ataque furtivo. Menos um PV. No momento em que Haydon recuperou o equilíbrio, a coisa que o atacou já estava de volta ao chão e se escondendo. Haydon sentiu uma pontada na perna. Ele olhou para baixo e viu que sua perna direita havia sido cortada, como se por uma faca. Ele não pensou muito na dor que esse pequeno ferimento causava porque sempre havia definido as configurações de dor em jogos de realidade virtual para quase 100%. Também teve pouco impacto em seu HP. Não me diga, agora meu inimigo é uma toupeira? Haydon pensou em seu novo inimigo como outro animal familiar depois de enfrentar um lobo e um crocodilo antes. Um plano até que eu tenha certeza. Conhecer os pontos fortes e fracos de seu oponente é sempre uma grande vantagem ao combatê-los, mas se você tiver as informações erradas. Haydon pensou nisso por um momento, então sentiu o chão vibrar novamente. Desta vez, ele rolou para o lado com um reflexo mais rápido do que antes. Ele teve uma chance melhor desta vez para se orientar e ver quem ou que o estava atacando. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.